o Em Revista hoje está polêmico. Nós vamos estar discutindo os gastos com a Copa do Mundo, as manifestações que estão aí por todo o país e também a violência que vem acontecendo desenfreada. Isso é o quê? Falta de amor no coração, falta de Deus. Para isso, nós temos aqui os nossos convidados especiais para estarem discutindo sobre isso, né? Então, nós temos, falando em falta de Deus, aqui alguém que fala da presença dele, né, pastor Roberto Corvinel? Muito obrigado pela tua presença mais uma vez. O prazer é meu, Evê Sobral, a todos os participantes dessa seleta mesa, você telespectador, o meu beijo no seu coração e que a paz do Senhor seja sobre todo o povo brasileiro e o mundo. Você sumiu por quê, rapaz? Muito trabalho, né, Evê? Não para, né? Não para, me abandonou aqui no Em Revista. Eu fui convidado há pouco tempo para o seu programa, mas eu não pude vir. Lamentei muito porque eu tenho um carinho muito grande. Porque vocês sabem que nos céus, isso todo mundo sabe, né? Isso aí não precisa ser religioso para saber que no céu tem estrelas, né? E as estrelas são assim mesmo. Então nós vamos também apresentar. Ele vem a primeira vez, eu quero que a Gleide Xavier apresente. Gleide Xavier, aliás, em primeiro lugar, você está linda hoje. Obrigada, Evê. Mais uma vez, boa noite a você de casa, que sempre nos acompanha no Em Revista. Hoje eu tenho o prazer, Evê, de esse meu amigo, que ele é multimídia, né? Ele é um radialista fantástico, vocês vão logo perceber pela voz, pela interpretação. Ele é ator, ele tem uma produtora que ensina como se portar na TV. Ele é Delfis, como vai Delfis, meu amigo? Eu estou até com medo do Delfis, né? Porque o Delfis vai me criticar aqui, eu falo assim, não é bem assim. Você se bem que ele já sabe que eu não gosto mesmo, né? Que eu estou aqui por acaso, mas vamos lá, Delfis. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, Gleide, obrigado, um prazer rever você aqui, tantos anos, né? A gente trabalhou. Não, e um grande ator também, né? Ator também, multimídia. E fiquei honrado com o convite que você me fez hoje de participar dessa mesa. Talvez, quem sabe, vai estar trazendo também humor, né? Quadros de humor para o nosso novo show aqui na Rede Brasil de televisão, né? Espero que sim, vai ser um prazer contribuir com o sucesso da Rede Brasil. E ele que é um grande advogado, né? O já conhecido do Em Revista, mas tirou umas férias, né? Não sei o porquê, e está aqui hoje com a gente o Dr. Júlio César. Muito obrigado. Boa noite, tirei umas férias, mas fui bem representado, né? Estava com saudade de vir aqui, estava com saudade do Paulo. Sempre tem um grande advogado da Miranda Associados aqui. Exatamente. Sempre representando, vai ser um prazer, estar aqui com vocês, o tema é ótimo, né? Sim. Então vai ser uma discussão bastante acalorada e construtiva. Não é, pastor? Com certeza. E ele que é nosso convidado especial, vamos abrir o programa com uma entrevista com este grande médico que é o Dr. Marcelo Gregório. Muito prazer. Prazer é meu, Viver. Prazer ter a tua presença, né? Que nós somos amigos. Né? A televisão não dá hoje em dia pra gente ser tão fake, né? A gente tem que falar a verdade, você é um grande amigo, um médico que eu admiro. Muito obrigado. Admiro o seu trabalho. Obrigado. Né? Vocês fiquem à vontade também em estarem fazendo as perguntas ao Dr. Marcelo, que vai estar falando hoje pra gente a respeito de um assunto que ele ultrapassa a estética, não é, doutor Marcelo? É verdade. Que é a questão do preenchimento facial, que hoje em dia é utilizado para o bem, né, do cidadão, em casos graves, né? Exatamente. Em que casos, por exemplo? A gente pode estar utilizando no caso da estética, que é o caso mais conhecido que as pessoas conhecem mais. E nós vamos também falar sobre isso. Vamos falar. E no caso de pessoas realmente que necessitem, que têm defeitos, no caso de pacientes com AIDS, pacientes com insuficiência renal, que tem um grave defeito na face, ele fica muito emagrecido. Então existe a necessidade de fazer esse preenchimento. HIV positivo também, né? Pacientes que têm o HIV positivo. As doenças o rosto vai. O que acontece? O rosto vai minguando, a musculatura vai sumindo. O que acontece com o paciente de HIV positivo? O que o rosto vai diminuindo? O que acontece? Existe um gasto de energia muito grande dentro do organismo. Qualquer doença agressiva, como no caso a AIDS, o câncer, a insuficiência renal. Então existe o emagrecimento de dentro para fora. A pessoa perde todas as proteínas, as gorduras, então todo esse material da face e do próprio organismo todo vai se consumindo para poder, a doença vai tomando conta daquilo.
Então a pessoa, ela fica muito emagrecida, ela fica muito feia, ela se sente muito mal. A perda de gordura, de musculatura, é um conjunto dessas coisas todas? Um conjunto de tudo, musculatura, cartilagem, gordura, a própria pele, que ela perde o viço, ela fica com uma pele fina, envelhecida. Mas doutor, por exemplo, uma pessoa que faz uma redução de estômago, certo, que tem aquela diferença, né? A primeira coisa que a gente nota, fica, né, assim, e bem emagrecido no início. Aí a pessoa fez uma redução de estômago para ficar linda, maravilhosa, lindo, maravilhoso, e aí o rosto às vezes atrapalha. Nesse caso também a gente pode fazer? Pode estar utilizando o preenchimento. Ele ajuda. Ele ajuda a dar uma levantada. Dá uma levantada, uma melhorada, né? A pessoa se sente melhor. Né? Olha que legal. E a partir de que idade, ou não tem idade para isso? Olha, depende do problema. Um problema é a doença, né? Que a pessoa fica assim muito envelhecida, e outro problema é a estética. Eu acho que hoje essa coisa de preenchimento, os tratamentos estéticos estão muito mais acessíveis. Eu comparo essa acessibilidade como se fosse uma internet, que antigamente era só para alguns e hoje é para todos. Por quê? Porque existe um barateamento hoje, o produto era muito caro. Hoje já está mais acessível, então já pode fazer um preço melhor. Para esses pacientes em fase de regressão física, digamos assim, né, pela doença, que vão tendo essa deficiência facial, o governo não ajuda em absolutamente nada? Não, nesse ponto não. Eles veem a parte da estética ainda como uma coisa que não é de fundamental. Né? Recentemente, a mulher foi ter direito pelo SUS de fazer uma reconstrução de mama. Isso. Então é uma vergonha, né? Acredito que com o tempo isso vá sendo colocado, né? Os nossos políticos vão levando isso como lei. Doutor Marcel, pois não. Uma pergunta. Existe algum tipo de contraindicação? Não tem não. Raramente a pessoa ela é alérgica a esse tipo de tratamento. A gente faz um teste antes, quando a pessoa vai... Mas isso é bem raro, né? É muito raro. Eu mesmo nunca peguei nenhum caso, e a gente ouve falar só em livro, na literatura. E a intervenção, como funciona? A pessoa chega, interna-se, e quanto tempo demora? É um procedimento ambulatorial, a gente faz dentro do consultório. O paciente já com bem mais idade, né? Porque com a idade, né, o que acontece com o idoso, né? Os anos vão passando e a musculatura ela vai cedendo. No idoso existe uma queda mesmo, né? Como você acabou de falar, é a gravidade. E levanta. E você consegue tirar as marcas, né? Porque na verdade a gente chama de fissura na pele. Então, ou seja, você tira essas fissuras, desde que ela seja uma coisa superficial. E cada vez aumenta mais a idade dos pacientes que recorrem à estética, né? Então, com 70, 80 anos, mais de 80, e isso você atende esses pacientes. A gente sempre tem condições de dar uma melhorada. E o objetivo da medicina estética hoje é não deixar a pele envelhecer. É preventivo. É preventivo, é rejuvenescimento. Eu vou voltar com imagens exclusivas nossas, que essas imagens mostram as diferenças. Eu quero que você comente. O nosso departamento de jornalismo, não é, Gleide Xavier, pesquisou essas imagens. Importantíssimo, porque a gente quer ver isso, como é o antes e depois. Mas eu te peguei desprevenido, mas trouxemos essa imagem para que você apenas as comente. Pois não. Né? E são de procedimentos feitos internacionalmente e pelo país. Nós já voltamos. Eu estou aqui numa pequena discussão aqui, mas todos estupefatos, né? Porque hoje o doutor Roberto Cruvinel, doutor sim, né? Porque hoje ele está aqui como um doutor em teologia, mas doutor, não pastor, mas está exibindo aqui hoje, nessa entrevista, se empolgando com o doutor Marcelo, né? Com relação a questão do preenchimento facial, né? E manifestou até a vontade em fazê-lo. Um upgrade. Um upgrade, né? Isso, doutor Marcelo, né? E que eu acho que também vai ficar muito legal, sabe, Roberto Cruvinel? Eu acho que vai ficar muito bacana se você fizer. Olha, eu vejo Sobral... Não acho que precise. Eu acho que precisa. Eu acho que o ser humano tem que melhorar cada dia. Eu também acho que não, doutor, mas se o senhor quiser fazer uma visita, será bem-vindo. Então em Moema, ele não vai falar, mas eu vou falar que em Moema, chiquérrima a clínica dele, doutor Marcelo, mas assim, por exemplo, você olhando para o doutor Roberto Cruvinel, já que ele está na Berlinda, você acha que ele necessitaria do preenchimento apenas? O preenchimento já daria um upgrade ou aconselharia mais alguma coisa? Olha, eu faria nele, assim, de longe, né? De longe. Imagina se chegar perto. Eu faria um botox.
Eu não vou perguntar a sua idade, que seria delicadeza da minha parte. Tem 48 anos, não tem problema não dizer. Eu faria um botox. Não parece não, Roberto. Não parece não. Um pouquinho mais não. Não parece. Menos, né? Então, doutor Roberto, eu faria do senhor um botox, um preenchimento e um peeling. Para deixar, melhorar essa viscosidade. Falar para os amigos dele, pastores que estão aqui presentes na plateia, que vocês não vão reconhecer quando o Roberto Cruvinel chegar no próximo culto. Vocês vão falar, gente, quem está chegando aqui? Quem é esse? Quem é? É Cauã Raymond? Não. Mas você sabe, Sobral, coisa de Deus. a Bíblia, a Bíblia guiado por Deus, guiado por Deus. Ela ensina que a autoestima é algo muito, muito importante. Quando a Bíblia diz que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, não está falando de santidade, está falando de roupa bem trajada, roupa de festa e perfume. Então a Bíblia mostra uma mulher que ficou 1 ano se perfumando para entrar diante do seu marido, o nome dela era Esther. Então ela não tem nenhum problema não. Deus do céu, e ele aguentou quando ela chegou perto. Ela estava muito bem, era um costume da época, né? Eu vou dizer para você, você telespectador, se você puder, vá fazer realmente, mande sua esposa fazer. Tá certo. Você que é maridão, já está ficando, não é? Lembra o doutor Luiz? Doutor Luiz é o meu dentista, ele que fez os implantes, e são meus. É dentista, é meu sim, porque eu paguei igual a Deus. Não, tá certo. Eu inclusive, acho que a questão não é só da vaidade, de você estar bem, você é uma pessoa pública, e quando a gente é uma pessoa pública, a gente tem que parecer estar bem. Você falou inclusive das vestes, né? Que aliás eu estou vestindo aqui esse terno do Tomazini, que é um dos maiores alfaiates de São Paulo, que sempre vestiu o Raul Gil, o Silvio Santos, e me veste também, e por isso que eu gosto também de me levantar, para que as pessoas possam ver melhor os ternos do Tomazini, que é um grande alfaiate do Brasil e do mundo. Tomazini, um grande abraço para você. E agora eu pesquisei, quer dizer, através do Departamento de Jornalismo, né, que Gleide Xavier encabeçou essa pesquisa, de termos umas imagens que nós vamos te mostrar, que eu quero que você comente. Vamos ver essas imagens, por favor. Né? Olha, já temos a primeira aí. Então nós temos ali o antes e o depois. A nítida diferença. Não sei se vocês conseguem perceber o emagrecimento. Com certeza. Né? A diferença. Nossa, muita. O paciente realmente está bem emagrecido, ele deve ter uma doença que consumiu ele, eu não sei que doença é. Eu sei qual a doença. Você sabe. O envelhecimento. Só que você nota que é um paciente jovem e doente. Não, você acha então que é doença mesmo? Eu acredito que sim, que é um paciente. Eu brinquei, gente, mas eu achei que fosse pela maturidade da vida. Você vê, o primeiro é o antes, com certeza, e o da direita é o depois. Você nota nitidamente a diferença. Gente, ele está muito mais novo. Muito mais jovem. O Cruvinel mesmo, vocês agora imagina como ele deve estar se sentindo agora. Sim. Não é? Imagina a autoestima dele. Principalmente se, como ele disse, que ele detectou que é uma pessoa doente. Olha que bacana isso. Eu acho que qualidade de vida. Nossa Senhora. Eu acho que até para a melhora do tratamento eu acho dele... que 50% da cura está na mente. Na mente, eu concordo com isso. Eu também concordo com isso. Temos alguma outra imagem? Temos. Olha, veja essa. Também, você vê bem o emagrecimento da bochecha, da região da bochecha, e do lado você vê que está bem preenchido, está bem melhorado. É um afundamento que ele tem, né? Olha. Foram 4 etapas, é isso? Eu acredito que são 2 pacientes diferentes. São 2 pacientes diferentes. Me parece que sim. Porque o do lado esquerdo, a diferença... É o antes e o Caio Von Voigt acabou de dizer para nós que são 2 mesmo. Não, o paciente tem um nítido aspecto de doença na primeira foto. De doente, você de nota que é um paciente mais jovem, que não é tão velho, mas que ele está doente, porque existe uma... Olha essa foto de baixo, olha a diferença do sorriso. É o mesmo sorriso, mas olha a diferença. Para se fazer um preenchimento desse, usa-se fotos da pessoa anteriormente, sempre mais nova para fazer... Não. A gente sempre fotografa o antes ou depois, e a gente sempre tenta dar uma expectativa menor do que ele quer. Porque quando a gente faz, a gente sabe que vai ficar muito melhor, mas aí ele fica mais contente. É psicológico, né? É psicológico. Mas aí o senhor usa a referência do rosto dele saudável, por exemplo, ou mais jovem, para seguir as linhas, para não alterar a gente muito? tem uma ideia da anatomia humana. Você estudou anatomia humana, então você sabe onde é que tem que estar preenchendo ou não. E baseado nessa anatomia, que é igual para todos os seres humanos, aí você utiliza o preenchimento. O resultado não está convencionado, então, a aparência da pessoa. Não. A gente sempre fala que dá para dar uma
ED não é o rejuvenescer a pessoa, é melhorar a estética dela. Melhorar. Mas rejuvenesce, né? Rejuvenesce, Você vê com que... certeza. Nossa, Quase uma mas década. muito, sim, eu acho que uns 10 anos, com certeza. Agora, qual é o risco do exagero? Porque acontecem os exageros, vamos falar a verdade. Existe. Tem médico que erra na mão, você prefere fazer isso paulatinamente, menos, e depois de novo mais um pouco se for preciso, porque o que me vem à cabeça, você senta lá para fazer o preenchimento, você falou que é rápido no consultório, e vai que excede no preenchimento, né? E a pessoa sai com a bochecha do fofão, por exemplo. Deixa eu lembrar uma cantora famosa, a Rosana, A Rosana. que todo mundo pode ter em mente a Rosana, que ela ficou transformada. Né? Mas está linda agora, viu? Agora tá ela linda. fez as correções devidas. Correções, né? Sim, está muito bonita. Minha grande amiga, que eu mando um beijo para ela, que vai estar na virada cultural também, talvez estejamos com ela. E a Rosana está muito bonita agora. Então ela teve realmente, aconteceu aqueles excessos, que era uma época, inclusive, que não tinha essas substâncias, não é, doutor? Era silicone, né? Até injetável, não é isso? É verdade. Nossa. Na época se usava. também, né? Sim. Era comum o silicone. A Elza Soares também excedeu um pouco, né? Agora, Elza Soares, vamos fazer um parênteses. Na idade que a Elza está, com aquele corpo, com o rosto dela, e ela exibe aquilo de uma forma, com uma vitalidade, sambando como ela samba, doutor Júlio, é de tirar o chapéu com qualquer excesso que tem ali. Voz, né? Só a voz dela. Sim. Não, a voz dela que é a única no mundo, né? É única no mundo, isso é verdade. Mas eu te interrompi, Léo. Não, eu ia perguntar se há um acomodamento. A partir do momento em que termina essa cirurgia, deve haver uma certa modificação, um acomodamento da no caso seria um substância. procedimento de uma cirurgia, né? Porque é um procedimento que você faz. Existe um acomodamento. Eu sempre prefiro pecar pela falta do que pelo excesso. Sim, porque aí você complementa depois. Eu peço uma volta para depois falar, ver se precisa de fazer algum Quanto retoque. tempo leva para isso? Ou seja, a pessoa fez e ela pode sair para ir trabalhar. Pode. Pode. Então ela sai para ir para trabalhar, mas ela vai ter algum inchaço, com certeza, alguma coisa. Vai durar quanto tempo? Então, esse edema, ele contribui para o resultado do trabalho. Na hora você vê de uma maneira. Quando esse edema regride, aí vem o resultado realmente final. Então você pede normalmente de 7 a 15 dias que o paciente volte para fazer... Até 7 dias, é muito pouco, uma semana. Uma semana. Olha! É o tempo que regride o inchaço. Vai variar de organismo para organismo. Fica roxo? Não, nesse tipo não de fica. procedimento não. Quer dizer, a pessoa já sai do consultório pronta mesmo, pra ir bonita. trabalhar, para fazer o que Mas quiser. satisfação Deixa eu isso. fazer uma A não ser que pergunta. haja algum acidente, né? Pode O acontecer. pastor Cruvinel quer saber se dói. Ele tá Não vai doer. Uma boa Fazer analgesia. acupuntura amanhã, não tem problema com agulha. Uma boa analgesia. Não fala isso, pastor. Você não tem problema com agulha, que isso pega mal. Você se converteu já há muitos anos. Não tenho mesmo, não, mas então. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas são puras para os puros. Mas deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar uma coisa, doutor. Nós sabemos que em toda profissão existem aqueles que trabalham de má fé. Qual é a formação e como comprovar a formação de um profissional? Desse profissional que faz esse tipo de correção estética. Qual é a formação dele e como comprovar isso? Você tem que recorrer aos órgãos de classe. No caso, eu sou filiado à Sociedade Brasileira de Medicina Estética, que é uma sociedade ligada aos médicos que mexem com isso. Eu fiz pós-graduação, cursei o curso do direito. Tem um site, a pessoa vai no site. Na sociedade, e lá consta os médicos. Sociedade de Estética, isso? Sociedade Brasileira de Não é Medicina qualquer um no Estética. fundo do quintal que pode pegar uma agulha. Muita gente quer fazer, mas você tem sempre que procurar um médico que tenha sua Nós vamos formação. colocar aqui no rodapé, vou pedir ao diretor, nosso diretor Paulo, que coloque no rodapé a sociedade, que é o site deles, né, da Sociedade Brasileira de Medicina Estética, que você pode recorrer, ver lá se o nome do médico consta. Isso é uma grande Tem que ser ajuda. formado em medicina. Temos mais alguma imagem? Temos mais alguma 5 imagem? anos. Temos. 6 anos. Vamos ver, olha essa imagem, olha essa imagem. Olha lá. Olha essa imagem. Isso eu acho que é o antes, né? Esse é o antes E agora o o depois que ele preencheu, nossa, bem diferente, né? Meu Deus, olha, não estou de deboche, mas a primeira foto nem parece que a pessoa está viva. É verdade, É mesmo, é verdade. é mesmo. Muito Dá para repetir de novo, a gente vê as duas? Vamos lá? Olha. diferença.
É que também não pode tornar uma pessoa também feia linda, né? Mas agora que você dá um uma aparência saudável, né? Não precisa. Exatamente. Ele sai com outra cabeça. Eu acredito que realmente é válido, a pessoa tem mesmo que fazer, porque é até melhor para o próprio tratamento. Você já vai conseguir um cliente, viu? Esse preenchimento, doutor, ele, por exemplo, ele levanta. Então, se você, por exemplo, levanta a mandíbula, a pessoa quer ficar com o rosto mais largo, como o meu, por exemplo, como o seu, aí dizem que esse preenchimento acaba também elevando a pele do pescoço e que diminui as rugas do pescoço, né? Faz esse contorno do rosto. Dá uma levantada. E levanta o pescoço também, sem precisar fazer a cirurgia de tirar a pele. Sem precisar tirar a pele. Você melhora a aparência de maneira que você vai melhorar a anatomia da face e ainda vai tirar a ruga. E o nariz? O nariz você consegue arrebitá-lo com o preenchimento? Você consegue fazer o nariz ficar mais delicado? Em pequena proporção, não igual a cirurgia plástica, mas pequenas correções é possível fazer sim. É possível fazer. É possível. Quer dizer que então você pode diminuir um nariz, torná-lo mais delicado, fazer a coisa de arrebitar o nariz, levanta ele, que também acaba melhorando o rosto, o perfil, né? É uma coisa sensível, mas acaba melhorando, né? E quando você faz isso também, você acaba diminuindo do lado, né? Nas laterais você diminui porque você levanta, não é? Levanta, dá uma aparência mais jovial, mais bonita, né? Sim. Mais delicada. Agora, quanto a marcas ou cicatrizes, as pessoas às vezes têm receio disso. Não, como no caso do procedimento como esse, ou como muitos outros procedimentos de estética, a marca é mínima. Tanto é que, como o EV falou, você já sai para trabalhar. Né? E a pessoa, então, ela vai dizer, não, mas não quero ficar fazendo. Você pode até preencher a mais, se não ficar tão bem preenchido, mas eu quero que isso seja definitivo. Eu não quero voltar daqui a 2 anos. E existe o produto que pode ser definitivo? Existe, mas você tem que tomar muito cuidado, porque uma vez feito, não tem volta. Aí você tem que deixar isso muito claro para o paciente. Não é possível retirar esse produto? Não consegue. Não. Qual a durabilidade desse outro? Existe vários tipos de produto. Um que é o melhor, que eu acho que esse que dura menos é o melhor. Por vários motivos que só o médico entenderia. Mas ele dura assim de 6 a 1 ano. Ideal, 6 meses é um ano, né? Que eu acho que é mesmo ideal. Porque a pessoa continuará envelhecendo. Se só a parte preenchida não envelhecer, ela vai ficar estranha. Vou te falar uma coisa que me incomoda. Pois não. Que seria, é uma bobagem, né? Muita gente fala, mas ninguém percebe isso tudo. Só a gente sabe o que a gente percebe na gente, né? Então, isso é algo que incomoda, e de repente me incomoda, que é essa parte aqui do nariz. Como meu nariz é muito arrebitado, eu acho que isso aqui é muito fundo. Eu consigo preencher isso aqui, ó, vamos mostrar aqui do lado, vamos ver o meu perfil aqui, ó. Consegue. Aqui do lado, eu consigo preencher, levantar isso daqui, ó. Consegue. Essa curvaturazinha aqui do nariz, essa aqui, ó, mais reto. colocar mais assim, ó, como eu estou puxando, consegue. essa curvatura aqui. Sim. E não vai migrar, não vai descer para o resto? Não. Outra pergunta. Essas cicatrizes que vão formando com o tempo no rosto, pequenas, que não chega a ser uma cicatriz, mas que é a lei da gravidade, isso aqui vai caindo. Então forma isso daqui, ó, isso e isso. Isso também consegue, sem migrar para o rosto, consegue preencher? Consegue, sim. Isso daí que a gente na medicina estética chama de bigode chinês, porque lembra realmente um bigode de um chinês. Aí você consegue fazer o preenchimento e você consegue tirar essa. Mas como é que, uma pergunta de no meu caso já ganhei bigode, não é barba chinesa. Não, ele vai sair daqui direto do consultório. Ele vai fazer plantão lá na porta. Porque, na verdade, eu sou muito magro, não é? Eu sou muito magro. Eu sou sempre foi, né, Clóvis? Sempre fui. E também uma coisa bacana, que você sabe que você mantém o corpo, né, e o rosto. Mas eu sou defensor mesmo, gente. De uma medicina estética, sou defensor de que o homem e a mulher tenham autoestima. Muitas vezes existem religiões que pregam contra isso, diz quanto mais feio, mais santo. Não tem na Bíblia em lugar nenhum. Não tem na Bíblia em lugar nenhum. Você tem que sentir bem para sua esposa, para o seu maridão, ficar bem bonitona para o marido, entendeu, minha filha? Tem algumas religiões que a mulher não pode cortar o cabelo, né? Não, mas dentro do cristianismo mesmo, dentro do cristianismo mesmo, existem segmentos, como existe na igreja católica, na igreja evangélica, que se condicionou em acharmos que o sofrimento, que a questão de você ser desprovido, que isso é que isso é um comportamento ascético derivado da colonização.
Então, quanto mais feio, quanto mais pobre, mais santo, mais perto de Deus. Isso não tem fundamento bíblico. Toda unilateralidade de apreciação doutrinária, quer dizer, toda polarização é errada. Já você só é santo se for rico ou se for extremamente pobre. Não. Você não tem condições de fazer uma chapinha, uma escova progressiva. Passa o ferro, passa o cabelo a ferro. Vai se ajeita. Irmão, qual é o marido? Doutor, qual é o marido que não quer chegar, encontrar a sua esposa bem ajeitada, bonitinha, dentro daquilo que ele ela pode. Também quer encontrar ele o também seu marido da mesma chega forma, lá, encontra o camarada sem tomar banho, todo esquisito. Ah, não, isso não é cristianismo, não. Isso está errado. E nós somos filhos de Deus, né? A partir do momento que Deus, a gente quer que o filho esteja como? Bem, né? Esteja feliz, esteja de bem com a vida. Eu penso assim. Eu acho que Deus, quando Ele quer que estejamos sempre da melhor forma possível. E o bonito é de Deus. Eu acho que tudo que é belo é Deus. Tem mais uma imagem? Tem mais uma imagem? Está escrito. Tem mais alguma? Vamos ver, só uma. Olha, também é atenção. Outra. Olha essa. Antes, né? E agora? Só que aí houve um pouco de exagero. A gente está mostrando agora o excesso, né? Então eu quero que você comente isso. O que você achou desse preenchimento dela? Então aí eu acho que houve um pouco de exagero por parte do médico que fez o procedimento, porque não caberia tanta quantidade assim. Porque ela ficou tipo assim, um pouco inchada. Ficou. Pareceu que ela engordou, né? Engordou. Mas melhorou muito mais do que estava antes, com certeza. Isso não Temos mais alguma imagem? Não, né? Então... Uma pergunta aí, nesse caso aqui. E a paciente, ela diz, doutor, eu quero ficar assim. O médico é obrigado a fazer? Eu não faço. Eu acho que a responsabilidade no médico, você primeiro tem que trabalhar com a cabeça da pessoa. Porque não adianta a pessoa chegar lá e falar assim, ela alimentar uma expectativa que não vai existir. Então eu acho que cabe ao médico conversar e tentar convencer o paciente daquilo que realmente tem que ser feito. Porque tem também o vício estético, né? A estética é um vício que pode se tornar se a pessoa ela for perseguindo aquilo e muda. Quanta gente que está aí na internet que você vê fotos de celebridades, né? Que o rosto deformado. Quero num próximo programa contigo mostrar essas fotos de celebridades para que você comente. Celebridades famosas. Vamos lá. Pessoas bastante conhecidas, como Mickey Rourke, que foi um grande galã. Né? Como ele ficou, meu Deus. Atrapalhou a carreira dele. Exatamente. Então o excesso de vaidade que vem do vício, né? Do vício da estética, ou seja, você começa a fazer e você não consegue parar. Você trabalha na sua clínica, quer dizer, na sua carreira, na sua vida, como psicologicamente com isso? Você prefere falar já direto para a pessoa, você vai ficar horrorosa e por isso eu não faço? Já é um tratamento de choque ou você simplesmente se abstém? Como é que você age nessas horas? Eu com cuidado, né? Eu tento ficar horrorosa, você não vai levar gente para médico. Olha, já ficou horrível, eu não faço isso aí. Porque Caio conhece um que faz isso. Tem um famoso em São Paulo que fala assim, minha filha, você já está feio, vai ficar pior ainda, não vou fazer isso não. Porque a pessoa que tem esse problema, para mim é uma doença da cabeça. Então o bom médico é aquele que tem bom senso. Então ele já vai perceber essa doença da cabeça, ele vai tentar já curar ali, conversando, diminuindo essa expectativa, dizendo, vai melhorar, mas não vai ficar do jeito que você quer, vamos com calma, depois a gente tenta de novo, né? E quando a pessoa já chega, já fala, ficou maravilhoso, porque você sabe se ficou bom ou não. Sim. E quando ela começa a ir na rua e as pessoas começam a olhar para ela, como você está bonita, como você está mais jovem, então isso já vai melhorar a autoestima dela. Às vezes ela vai parar por ali e não vai precisar de mais nada. Aquilo que você fez, foi no doutor Marcelo. Na verdade esse feedback que é interessante. Eu nas minhas palestras para casais, eu falo muito isso. Que esse feedback que você... É muito ruim quando você faz alguma coisa, as pessoas não percebem. É muito esquisito. Então você faz alguma coisa, pode ser que eu não estou entendendo, mas alguma coisa tem diferente em você. Você engordou, você está melhor. Né? Isso é o mais bacana, que é natural. Você engordou, não. Olha, eu vou ter que encerrar. Mais ou menos, né? Você engordou, é bacana. Não, sim, para uma pessoa muito magra, gente, engordar nem sempre é uma coisa ruim. A não ser, doutor Júlio, quem está excessivamente um pouco mais fortinho, né? Entendi. Mas a gente,
Fortinho foi eufemismo. A gente corta às vezes a ponta do cabelo e o marido não percebe. Sim. Isso é uma tristeza. Mas a amiga percebe. A amiga percebe. A amiga percebe. Agora você dizendo que o nosso programa tem esse cuidado com a estética, né? Nós equilibramos sempre o nosso cenário, nossa mesa, né? Hoje nós temos numa ponta o doutor Roberto Cruvinel, equilibrando o Delfos no meio e o doutor Júlio aqui, né, ao meu lado. Aliás, aqui, o Delfos aqui quando fala, eu já estou imaginando aqueles anúncios de... Mas rapaz, ele é um mestre, ele dá aula de apresentação de televisão. O Delfos é um mestre que está aqui com a gente. Nós já vamos voltar e nós teremos aqui, convidando o Dr. Marcelo Gregório para continuar conosco, um debate a respeito das manifestações que estão acontecendo em todo o país. E a violência que vem ocorrendo em todo o nosso Brasil. A violência com o menininho lá do Sul que aconteceu, que emocionou a todo o país, e teremos imagens, já as últimas imagens que a polícia já mostrou e a imprensa já está pronta para mostrar, para exibir a todos os telespectadores, que foi pouco antes dele morrer. Vamos comentar sobre isso. E também, eu fui quase execrado nas redes sociais, até pelos meus fãs, porque não quis mostrar inteiramente as imagens da violência contra a mulher no Guarujá. Pois bem, vou mostrar sim, então, jornalisticamente, vou mostrar essas imagens, vamos comentar em cima. Não mostrei, Roberto Cruvinel, num programa da semana passada, que era um programa que estava tão bonito, o Dia das Mães, entendeu? E quando começou aquelas imagens, eu falei, não para com isso agora, porque ia estragar o programa, sinceramente. Aquilo é tão de momento pertinente, né? Nossa, rapaz, exatamente, não era pertinente. É tão horrível aquelas imagens. Nós vamos comentar o que a gente pode esperar desse país, principalmente com essas imagens dessa entrevista do Ney Matogrosso, essa entrevista internacional que ele deu, que ele exibe a sua opinião. Já vamos voltar com essa entrevista do Ney Matogrosso, a sua opinião sobre esse momento que o Brasil atravessa com relação aos gastos da Copa do Mundo e essas manifestações, como eu disse, que estão ocorrendo em todas as grandes capitais. Então, como eu disse a vocês, nós temos aqui as imagens dessa entrevista que está polêmica em todo o mundo, de modo especial no mundo latino, que o grande cantor, nosso grande cantor, ilustre representante da música popular brasileira, Ney Matogrosso, do auge do seu caminho já aos 80 anos, embora não pareça, que aliás é a vantagem que eu te disse, Roberto, da pessoa se manter magra, né? Que o Ney Matogrosso é uma pessoa que é um exemplo disso, né? Ele manteve o corpo dele a vida inteira, né? O rosto dele, né, doutor Marcelo? É impressionante como dança, né? Como ele exibe a sua arte. Exemplo a ser seguido, doutor Roberto. E que ele é um capoeirista de primeira. No nosso programa de Réveillon, a perna dele foi lá em cima, rapaz. Ele jogou capoeira aqui, que eu fiz ele fazer isso. E é impressionante a agilidade. Só os amigos vão fazer uma coisa dessa. A destreza que ele tem. Vamos ver então essa entrevista e nós vamos comentá-la, e que tem tudo a ver com esse momento que o Brasil está passando, dessas manifestações que nós estamos tendo em todo o país. Porque o governo brasileiro está gastando bilhões de reais para fazer esses estádios de futebol, que muitos serão elefantes brancos, porque nunca mais haverá nada lá. Os hospitais públicos, as pessoas estão sendo jogadas no chão, em cima de um paninho. São imagens que você vê na televisão, mas houve diariamente. Uma regressão, ou isso sempre foi assim? Não, está piorando. Está piorando? Nunca a saúde no Brasil foi decente. Foi decente nos anos 50. A saúde pública do Brasil era exemplar. Era, assim, copiado na América Latina. Uhum. Hoje em dia a saúde pública no Brasil é uma vergonha. As pessoas vão para os hospitais públicos e se deitam no chão. Portanto, as pessoas a educação no país é vergonhosa. Tem aí um levantamento que se faz da educação no mundo. O Brasil é lá 150 e não sei quanto. Nós somos o país que mais paga imposto no mundo. Olha só. E aí, quem quer comentar primeiro? Eu acredito que as palavras do Ney Matogrosso
são a expressão de um homem indignado, um homem que viveu muito, 80 Inclusive, anos. Ele começou na área da saúde, né? Ele começou na área da saúde. 80 anos não é pouco. Não. É um homem que está indignado, que está vendo a sua vida chegando ao fim, o país, porque ele representou no exterior, que foi reconhecido, está virando um verdadeiro chiqueiro. Porque o que ele está falando, perfeito, Roberto. Nós que trabalhamos na periferia, eu tenho igrejas nossas na periferia, nós vemos todo dia. Se não é a sociedade civil se aliar, seja evangélico, católico, espírita, não importa, para ajudar o povo, o governo não está ajudando, não. Agora, pastor, eu vejo também um outro lado, principalmente na região de Itaquera, que eu conheço bem a região. Eu acho que nunca seria feito o que eles estão fazendo na região de Itaquera, na Zona Leste em si, se não tivesse a Copa do Mundo. Então, foi preciso trabalhar muito, porque estava num estado muito ruim. Então, eu acho que também vai trazer coisas muito boas também para o povo da Zona Leste. Vai sim, sabe o quê? Valorização dos imóveis dos proprietários ali. E eu quero saber dos hospitais da Zona Leste. É que a questão é a proporção do que é utilizado. Né? Foram gastos bilhões para a Copa do Mundo, que não seria mal se esses bilhões fossem revertidos em alguma coisa boa para a gente. O problema é que quanto se tomou disso, né? Um estádio no Brasil custou o preço de 5 estádios na Inglaterra, por exemplo. Né? Então, desses bilhões, qual a proporção que foi utilizada e qual que foi roubada? Né? Júlio César. É um absurdo. Eu acho que o governo, os governantes deveriam ter consultado o povo. Falam tanto que nós somos uma democracia, que nós estamos evoluindo, mas por que não fizeram um plebiscito perguntando se o nosso país tinha condições de receber um evento dessa magnitude? Para questionar, para verificar se, temos outras prioridades, devemos concentrar nossa energia em construção de estádios, ou melhorar a educação, que é básico, é primitivo, melhorar a saúde pública. Eu acredito que na Zona Leste foi realmente feito algo novo, mas é lá. Olha uma coisa pontual. Nós temos, doutor, um médico aqui presente, que ele sabe o custo de um aparelho de raio-x, coisa simples. É verdade. E muitos não têm. Inclusive, a origem do Dr. Marcelo é intensivista, né? Trabalhou. Tomografia computadorizada. Trabalhou muitos anos com isso. Não, mas tudo bem, não precisa disso, não. Material básico de ambulatório. Sim. Eu tenho profissionais da saúde na nossa igreja que eles dizem que mas o médico está ganhando 10, 12 mil reais. Nós trouxemos médicos de Cuba, só que não tem com que trabalhar. Eu tenho amigos meus no interior do Brasil, lá no Tocantins, que são médicos, que eles dizem: eu não aguento ver gente morrendo, porque não tem. Enquanto o senhor fulano está andando lá de Mercedes-Benz, eu não estou dizendo que ele está errado de andar de Mercedes, se ele trabalhar, comprou com o dinheiro dele. Agora, com o dinheiro do povo é ladrão, não é outra coisa. Vamos ver mais uma parte dessa entrevista de Ney Mato Grosso, que está tendo uma repercussão internacional. Vamos ver. Para onde vai o dinheiro desses impostos? Nós não temos nada nada. Esse dinheiro não reverte em nada. O transporte público é horroroso. Então, como é que o povo pode estar satisfeito com isso? Porque tudo é padrão FIFA. Então, que seja padrão FIFA para o povo brasileiro, não para a FIFA, não é isso? Uhum. O presidente Lula resolveu dar uma Bolsa Família que é R$70. Eu não sei, R$70 dá o quê? 30 euros, 35 euros. Por mês? Por mês. Para quem passa fome, não resolve. Mas vai, compra um arrozinho, compra um feijão. Mas você não pode só dar o dinheiro, porque o que acontece? Se você tem mais filhos, você tem direito a mais uma porção. Então o que acontece? As pessoas... Eu acho que para você dar uma coisa dessa, você tem que paralelamente necessariamente para receber o dinheiro tem que botar seus filhos na escola, não é isso? Para que futuramente elas sejam, né, instruídas e trabalhem para ganhar seu dinheiro. Olha, nossa. É aquela integração. Quem sai de carro aqui, Evê Sobral, todos os dias em São Paulo, liga nos noticiários, você já pode antever a notícia dizendo: o metrô parou em tal lugar, o trem parou em tal lugar, custando bilhões de reais. E aí sai no noticiário:
houve corrupção em tal lugar e o povo não vai, eu vou falar popular como era antigamente, não vai em cana. Não vai em cana. Um ou outro é preso, um ou outro está respondendo processo. Marcelo, o que você acha disso? Olha, eu acho o seguinte, que vamos começar por parte. A saúde, está na hora do governo assumir que a saúde é uma coisa muito cara. E a saúde, ela esteve ruim antes e ela continua ruim depois da Copa. E o dinheiro que foi gasto nos estádios não seria suficiente para arrumar a saúde. Tá certo? Então, uma coisa que eu penso é o seguinte: por que não se fizeram essas manifestações e essa mobilização popular antes de escolher o país para a Copa? Porque quando o presidente Lula começou a falar em Copa do Mundo e Olimpíadas no Brasil, ninguém fez nada, todo mundo aplaudiu. Pelo contrário, todo mundo curtiu até a transmissão do Ficou Lula. Feliz. Foi quando nós ganhamos. Pulando de alegria. Ficou pulando. Por que não se fez isso antes? Agora que está tudo feito, está tudo pronto, e nós vamos fazer feio perante o mundo, não podemos. Eu acho que o doutor Marcelo falou tudo, porque tem que se tomar muito cuidado, o povo brasileiro tem que tomar cuidado quando também tem uma ação política por trás de tudo isso. Esse momento político é muito especial. Aí as manifestações acontecem, então tem que ver quem está por trás também. Mas Gleice Xavier, eu acredito, eu não tenho filiação em partido político. Nem eu. Eu observo e trato com o povo. É óbvio, eu entendi o que o doutor quis dizer, mas é o seguinte, o povo brasileiro é sempre para entender depois, aquela expectativa de o Brasil da Copa, porém, se as coisas caminhassem junto e houvesse uma evolução na saúde, na moradia, por exemplo, esta Minha Casa Minha Vida aí, há pouco tempo saiu um noticiário, uma denúncia gravíssima de gangues e de bandidos tomando a casa das pessoas, de monte, e não é um caso, 2 casos, daí os noticiários estão mostrando. Então alguma coisa está errada. Eu não sou contra a Copa, porque eu também não sou imbecilizado. Eu também não sou nem a favor. Eu não sou contra a Olimpíada do Brasil, eu não sou imbecilizado. Vai ter um retorno na área do turismo, mas são coisas pontuais. O Brasil é muito maior do que a Copa. Eu acho que a questão dos transportes, por exemplo, vamos falar a verdade, gente. Vamos lá, a maioria aqui não pega ônibus o tempo inteiro, mas a gente conhece pessoas que pegam o tempo inteiro, que usam. Eu mesmo de vez em quando pego, não tenho nenhum problema com isso, que eu acho que às vezes é um transporte que vai mais rápido, principalmente em São Paulo, no corredor do ônibus, na Europa é tão comum. Se fosse mais rápido, né? Nos países de primeiro mundo, a regra é o transporte. Agora, veja bem, a gente sabe o tempo inteiro o que acontece. Existe agora um preparo para os motoristas e tal, não estou falando de todos os motoristas. Sou filho de um homem que trabalhou, foi até caminhoneiro. Eu não estou falando de todos os motoristas. Eu estou me referindo àquela grande parte que não respeita o idoso, que freia para que o idoso, sem a preocupação, não digo que freia para ele cair, mas sem a preocupação de que ele possa levar um tombo no ônibus, que não para no ponto de ônibus, no trabalhador, que aquele é o último ônibus, ele está ali para pegar o ônibus. E quantas vezes a gente ouviu falar, não paro, porque aqui é Jardins, é Zona Sul, para que eu vou parar aqui? Eles não têm nem que pegar ônibus. É um trabalhador que está saindo ali, era o último ônibus para ele pegar e o ônibus vai embora e não para. Há pouco tempo vimos no Rio de Janeiro acontecer aquela atrocidade do ônibus não parar e as pessoas não conseguirem descer do ônibus. A questão do transporte público está muito caótica, está difícil. E nós ouvimos o secretário de São Paulo, quando se referia ao trânsito que foi ficando muito lotado, muito cheio, porque os táxis não podiam também ir no corredor do ônibus. Não, o táxi não é um transporte público. Não é um transporte público, secretário. Não é um transporte público para o deficiente, para uma pessoa que tem quase 90 anos ou 90 anos e que precisa pegar, e ali ela conta o dinheirinho dela, ela foi professora, trabalhou toda a vida, tem uma porcaria de uma aposentadoria, mas ela faz as contas no fim do mês, que aquele dinheiro dá para pegar o táxi para ir até o posto de saúde, sim. É um transporte público para aquela pessoa assim, só quer que ela pegue o ônibus, e que o ônibus tem todo o tratamento bom, porque não é a sua avó e não é a sua mãe. Tem mais ainda um trecho da entrevista, por favor? Até quando a presidente Dilma, agora, claro, a eleição está chegando, ela disse que vai dar R$10 a mais no Bolsa Família. Eu sempre imaginei que houvesse algum ideal elevado na política.
não vemos isso. É corrupção diariamente, semanalmente, escândalos de corrupção no país. No PT é muito mais visível a corrupção. É muito mais visível. Agora, não estou dizendo que só o PT. Eu sei que todos são corruptos, em todos os partidos há corrupção. O serviço, o que melhorou foi isso, que essa gente saiu da extrema miséria para a pobreza enorme. Se considerar isso classe média, né? Se considerar isso classe média, sim. As pessoas agora, né, podem comer, né? Podem comprar um frango, que antigamente era miséria, 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 miséria. De não ter o que comer. Mas ainda tem. Ainda existem no Brasil 10 milhões de miseráveis. Para um país como o nosso, onde você joga um grão de milho num monturo de cimento, nasce um pé de milho, é imperdoável. Com tanto dinheiro que rola lá, se tem dinheiro para fazer esses estádios, por que esse dinheiro já não foi? Nós não precisaríamos ter essa Copa. Já que tinha tanto dinheiro disponível, por que não resolver os problemas do nosso país? De transporte, de educação, de saúde. Não, eu não sei se prefeririam que não tivesse uma Copa. Tudo bem que houvesse a Copa, mas que houvesse também um zelo. Sabe o que está acontecendo? Para construírem os estádios, eles estão tirando, assim, moradores de áreas enormes. Eles tiram a casa deles, dizem que vão dar um apartamento um dia. Então fica aquela quantidade de gente esparramada pela cidade, dormindo pelo meio da rua. Não estou falando de classe média, não. Estou falando de gente pobre. Essa consciência porque o escândalo é tamanho que até essas pessoas param para refletir, não é isso? Eu adoraria viver num país civilizado. Sabe, civilizado, com direitos respeitados. Olha, que denúncia grave. Isso é uma denúncia de política populista. A América Latina hoje, eu não sou de direita, não sou de esquerda, eu sou cidadão brasileiro. A América Latina hoje está infestada de política populista. Você dá pão e circo para o povo. R$70, Sobral, eu fui missionário num lugar como esse aí. Eu sei que é andar quilômetros para poder pegar água. Eu sei que é ter que pescar para poder ter mistura. Então, esse povo pobre, R$70 para ele, eles deram a salvação. Vou botar nessa mulher ou nesse homem o resto da minha vida, porque alguém me deu R$70. Mas não tira a pessoa numa situação de miséria. Eu vou dizer sobre Cuiabá, a Rede Brasil de televisão pega muito no estado do Mato Grosso. Sim. Você entra no entorno do aeroporto de Cuiabá, você não consegue sair lá em menos de 2 horas. E se tiver algum probleminha, demora muito mais por causa da Copa. Agora, você entra na estrada, que é um dos estados de maior produção de grãos do mundo. É o estado do Mato Grosso. Você não consegue fazer uma ultrapassagem sem perigar de você morrer um acidente. Então, o que é que está acontecendo? Alguma coisa está muito errada. No que tange ao desabafo dele, eu concordo em praticamente tudo, né? Eu queria até frisar que realmente a gente não pode ter um padrão FIFA se nós não temos o básico. Nós deveríamos ser o básico primeiro. Eu discordo dele no que ele diz sobre o partido político. Ao meu ver, partido político hoje é simplesmente uma ferramenta para se ingressar no mandato só. Porque, a grosso modo, são todos iguais, tá? O PT, ele simplesmente aperfeiçoou as técnicas. Ele ficou tanto tempo na oposição, e ficou tão próximo ao povo, que a partir do momento que eles entraram, eu falei, daqui eu não saio. Por quê? Porque eu tenho o povo, o que me elege é o povo. Mas vamos também colocar aqui, vamos colocar bem abertamente que fundadores do PT, pessoas que participaram da fundação do partido, que tinham aqueles ideais, hoje são uma oposição, sim, sem muita força econômica, mas estão aí fazendo oposição também no país. E não generalizando, falando que todos são, mas assim... Agora, tem um outro lado muito perigoso de tudo que o Ney Mato Grosso é uma pessoa que, lógico, é um fazedor de opinião, a gente ouve o Ney falou com muita propriedade, eu acho importante. Agora, a gente vive um momento muito delicado, que a gente vai ver daqui a pouquinho o vídeo. Já agora, a gente vai ver o que acontece, a população chega num
tamanho de revolta que põe fogo no ônibus, vai ficar sem ônibus, vai matar uma pessoa porque está sem segurança, então vai fazer com as próprias mãos. Então, ok, estão errados, mas também a gente tem que abrir os olhos da população que não adianta esse caminho. Que na verdade é o seguinte, sabe o que é isso? Isso, Gleide Xavier e companheiros. E telespectador que nos abrilhanta com a sua... companheiros foi ótimo. Foi bem companheiros, aqui, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso daí é uma espoleta. Porque é uma situação tão caótica, porque ele reclama na delegacia. Por exemplo, o pancadão para debaixo da tua janela, você com a mãe de 90 anos. Aí você reclama na delegacia, reclama no bombeiro, na polícia civil, reclama para todo mundo, liga para o deputado, nada resolve. Aí você endoida, fala, vou fazer com as próprias mãos. Está errado. A questão da polícia mesmo, né, que aliás não vamos já mostrar agora o que aconteceu com a mulher, né, no Guarujá, mas isso que aconteceu com ela, né, também reflete esse desabafo do povo, como vimos o desabafo do Ney Mato Grosso. Só pra gente lembrar que começou na rede social um engano, uma fofoca que uma mulher, ela sequestrava crianças e daí foi levada que essa era a mulher. Vamos ver as imagens, já vamos vendo enquanto comentamos, podemos comentar em cima, porque senão não teremos tempo também para o outro vídeo. São imagens fortes. Fazendo e continuando bater. E o povo não está mais pensando em ver. Exatamente. Ele está sendo induzido por uma turba, sabe, sem responsabilidade. Essa mulher estava saindo da igreja, Cruvinel. Ela estava saindo da igreja, ela é uma mãe de família. Não existe nada que pudesse levar a eles a agirem assim, mas... Na verdade, o retrato falado era de uma senhora, 2 anos atrás, no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, foi responsável da rede social, o advogado dele está lá trabalhando em favor dele. Foi muito irresponsável, mas a turba hoje, eles estão tão ansiosos para resolver seus problemas, que aí, é por isso que o Estado tem que tomar pé da coisa. Antigamente, gente, na época do regime militar... Olha que horror, e ela já deitada ali, já morrendo. Diante dessas imagens, doutor Júlio, como a justiça age pegando essas pessoas, elas são cabíveis de prisão na hora? Utopicamente deveria, né? Deveria, com essas imagens, você já, tanto que pegou o principal agressor, né? Mas tiveram outras, diversas pessoas que foram... Júlio, desculpa interromper o senhor, mas a responsabilidade seria das pessoas que deixaram ou a que colocou na rede social? Não, assim, pelo homicídio, o homicídio é matar alguém, então quem matou? Daquele que veiculou a matéria... Não está sendo responsabilizado. Mas eu está sendo responsabilizado. O fundamental é dele, né? Nós temos, agora como nosso tempo está terminando, nós já vamos mostrar as imagens também do menino, né, Gleides? O que você me diz como nosso diretor de jornalismo sobre esses últimos acontecimentos? Essa imagem do Bernardo é o seguinte: a madrasta e aquela amiguinha dela, né, a enfermeira, o que acontece? Assistente social. Que é pior ainda. Que ela é enfermeira, né, assistente social. Essa amiga, porque ela falou, o menino sumiu, nunca mais foi visto. E aí, pouco antes do menino realmente desaparecer, ou melhor, ser assassinado pelas duas, a gente vai ver o vídeo em que ele está ali com as duas. Olha só, gente, olha só que absurdo. Ele vai estar ali com as duas. Ele está saindo com as duas, né? Ele entra no carro. Entra no carro com elas. Com elas, só que a mesma câmera pega o carro voltando as duas sem o menino. Quer dizer, elas fizeram isso num curto espaço de tempo. Exatamente. Matou uma pessoa. Mas o que é pior, que o menino pediu ajuda ao poder público para não estar mais nessa situação de perigo. Doutor Júlio, essas pessoas são réus primários, eles são pessoas que não cometeram crimes antes, mas qual vai ser a pena de cada um? No crime ali, seria o homicídio qualificado por um motivo fútil, um motivo torpe, dificultou a defesa da vítima, então acredito que até triplamente qualificado, né? Então a pena aí que seria de 6 a 20 anos, elas poderiam pegar uma pena aí de 15 anos, tranquilamente. Bom, eu vou ter que terminar o programa, porque o nosso tempo infelizmente terminou, então não tem jeito, finalizou
aliás, né, para não ser redundante. Verdade. E eu agradeço a presença ilustre de vocês, meus amigos. Você quer me dar esse CD? Olha, eu quero te dar um presente aqui, olha, da Kátia Nascimento. Ela é filha de um pastor de São Miguel Paulista, pastor Leônidas, e é sua telespectadora. Você falou que ela assiste mandou para você, tá aqui beijo presente. Grande, Kátia, eu vou pegar esse CD aqui para mim. E eu quero dizer a você, telespectador, que a manifestação é um direito do povo, é um direito público, sim. Nós temos que nos manifestar, mas como a Gleide Xavier disse, vamos tomar cuidado com o que pode estar atrás, às vezes, de determinadas situações. Mas é nosso direito, sim. Vamos falar, gritar, legítimo. Mas sem atrapalhar. É legítimo, né, Gleide? Lógico. Mas sem atrapalhar, gente, também a vida do outro que precisa trabalhar, sem queimar o seu patrimônio, que é o seu transporte. Cuidar bem daquilo que te pertence. Não se deixe influenciar por aqueles que querem não a legitimidade, mas a baderna no país. Mas a manifestação é um direito de todos nós. Eu sou Evê Sobral. Esse é o Em Revista e essa é a Rede Brasil de Televisão, uma TV ligada em você.